A presente reunião destina-se à deliberação de item único, mensagem de número 141/2011, que submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do artigo 52, do inciso 3º, combinado com o artigo 84, inciso 14 da Constituição Federal, peço para aumentar um pouquinho o som, por favor, da Constituição Federal, o nome da senhora Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, para exercer o cargo de ministra do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria da ministra Ellen Grace. Autoria, Presidência da República. Relatoria do senador Romero Jucá. Relatório, a votação é secreta. Observações. No dia 30/11/2011, a presidência concedeu automaticamente vista coletiva, conforme disposto no artigo 2º do ato número 1 de 2007 dessa CCJ, referente à primeira etapa do processo de apreciação de escolha de autoridades nessa comissão. Na presente reunião, procederemos à arguição da indicada em cumprimento à linha B do artigo 2º do ato supracitado, referente à segunda etapa do processo de apreciação de escolha de autoridades no âmbito dessa CCJ. Eu convido a senadora Marta Suplicy e o senador Luiz Henrique para conduzirem a senhora Rosa Maria Weber Candiota Rosa ao recinto dessa reunião. Excelentíssimo senhor presidente desta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, senador Eunício Oliveira, excelentíssimo senhor relator, senador Romero Jucá, na pessoa de quem cumprimento todos os senadores da Casa, excelentíssima senhora Marta Suplicy, na pessoa de quem saúdo todas as senadoras da Casa, demais autoridades presentes, e me permitam, em especial, meus colegas, ministros e ministras do Tribunal Superior do Trabalho e desembargador Hugo Scheuermann, aqui representando o meu tribunal de origem, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. Meu filho querido, aqui representando a minha amada família, servidores, servidoras, imprensa, senhoras e senhores. Nos lapidares versos de Drummond, as coisas findas, muito mais que lindas, estas ficarão. E valho-me destes versos, porque o retorno a esse locus de cidadania me traz à memória o dia 25 de janeiro de 2006, em que aqui estive na companhia do ministro Horácio Sena Pires, do ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, do ministro Alberto Bresciani, pela escolha dos nossos nomes para o exercício do cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. A emenda constitucional 45 restabelecera naquela corte o número de 27 ministros, e eu tive a honra de integrar a lista para o preenchimento dos primeiros 4 cargos. Com o aval de vossas excelências, ingressei no Tribunal Superior do Trabalho após o exercício de quase 30 anos na magistratura, na área trabalhista, na condição de primeira magistrada da corte que já contava com mais de 60 anos de existência, e eu passei, então, a integrá-la. Mais de 5 anos se passaram e eu volto, para minha honra, por força de indicação da excelentíssima senhora Presidenta da República, do meu nome,
para a Suprema Corte de Justiça do país, em obediência a um comando constitucional consagrador, a meu juízo, de uma prática democrática e republicana da mais alta relevância, que é a submissão do nome indicado a esta casa eleita pelos brasileiros, para que, caso aprovada por Vossas Excelências e pelo plenário do Senado, possa me legitimar ao exercício de tão elevada função. Se no TST a finalidade era exercer o ofício jurisdicional na uniformização da jurisprudência trabalhista do país, na área de sua competência, e na preservação da interpretação da lei federal, e aqui destaco que hoje a competência do Tribunal Superior do Trabalho, por força da Emenda Constitucional 45, se encontra sensivelmente alargada, no Supremo Tribunal Federal, o desafio, sem dúvida, é muito maior. É a guarda da Constituição, que remete ao exame dos temas mais relevantes e abrangentes da vida nacional. Voltam-se os olhos, agora, para o Pacto Maior da Nacionalidade, para a Constituição Cidadã de 1988, cujo preâmbulo ecoa a instituição de um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício de direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Voltam-se os olhos para a lei maior, que dá validade a todas as normas do ordenamento jurídico, enfeixando com força normativa e profunda carga axiológica regras e princípios que unificam e dão sentido ao sistema jurídico. Sistema jurídico este que vive das palpitações dos valores que impregnam a sociedade brasileira. Sabe-se que o regime democrático repousa na vontade popular e também se materializa na prática das instituições que canalizam o debate público. Sabe-se que o parlamento é a celebração da vida política e que a Constituição e a Corte Constitucional cabe a missão de salvaguardar o pleno exercício dessa vida política. A atuação do judiciário não substitui a política, cuja efervescência é requisito da legítima composição dos conflitos no seio de uma sociedade complexa. O comprometimento da Corte Constitucional se dá com as instituições democráticas e os direitos fundamentais. E nesse quadro de Estado democrático e de direito, por mim compreendido, o Estado democrático de direito como um ideal dinâmico em constante aperfeiçoamento, fruto do reflexo das demandas individuais e coletivas na consciência dos que exercem o poder, é que eu entendo que o juiz, a despeito da magnitude da seara em que atua, há de manter a sua humildade. Há de manter o juiz a sua humildade e a consciência de que, embora limitado como ser humano em sua dimensão pessoal, ele deve ser grande na resposta para acompanhar as mudanças trazidas pelo progresso científico, tecnológico e humano. E deve, ele, juiz, estar em constante aprendizado e aperfeiçoamento, um eterno aprendiz, para que seus passos sigam, no mínimo, no mesmo ritmo da história. E é da minha experiência judicial, sob a perspectiva de quem adquiriu a formação profissional na segunda metade do século XX e vivenciou as crises econômicas e as transformações substantivas acontecidas na sociedade brasileira desde o processo de democratização da década de 80, é que peço licença para falar um pouco a Vossas Excelências. O Brasil, mostram os estudos, passou por crescimento demográfico significativo na segunda metade do século passado. Sua economia está em expansão acentuada e inúmeras políticas públicas contribuem para a redução das desigualdades sociais, culturais e econômicas. Tudo isso
aliado ao advento de um tempo em que o constitucionalismo social já estava a impor nos países europeus do pós-guerra nova afeição aos direitos fundamentais, contribuiu para o desenvolvimento de uma sociedade complexa e diversificada, cenário de conflitos sociais, políticos e econômicos que não se solucionam pelos processos de elaboração normativa tradicionais, colocando o Poder Judiciário em situação de visibilidade nunca antes alcançada. Em tal contexto, exacerbaram-se as críticas sobre o modo como operava o sistema judiciário no Brasil. Havia uma percepção geral de lentidão, causadora de compreensível inconformismo com a demora nos julgamentos. Basta recordar aqui as palavras do ministro Carlos Mário Veloso, quando na presidência do Supremo Tribunal Federal, em 1999, em entrevista concedida à imprensa, dizia: a crise do judiciário está na lentidão da justiça. O resto é perfumaria. A título ilustrativo, menciono que no Tribunal Superior do Trabalho, cotejados os anos de 1990 e de 2000, houve um aumento do movimento processual superior a 500%. No Superior Tribunal de Justiça, o incremento de processos distribuídos entre 1994 e 2003 foi de ordem similar. Vale dizer, esses tribunais superiores, em épocas muito próximas, praticamente sextuplicaram em uma década os respectivos acervos. O mesmo fenômeno acontecia, por óbvio, nas instâncias ordinárias da jurisdição federal, estadual e do trabalho, o que está retratado nos dados estatísticos disponíveis. Imperativa era, pois, a necessidade de estabelecer métodos adequados de gestão do movimento processual, de medição dos resultados da atuação e de planejamento da atividade judiciária. Destaco que as mudanças que vieram a ser empreendidas nessa linha e que redundaram, dentre outras relevantes alterações, na positivação da razoável duração do processo, com os meios necessários à celeridade de sua tramitação, como garantia fundamental de todos. No artigo 5º, inciso 78 da Constituição, nasceram democraticamente no processo político de discussão da reforma do Poder Judiciário. A proposta de emenda, apresentada naquela década mesma, de 90, teve seus momentos decisivos nos debates neste Congresso Nacional e veio a ser, em parte, implementada pela Emenda Constitucional 45, de 2004, verdadeiro divisor de águas, sem prejuízo dos aperfeiçoamentos que se fizeram e ainda se fazem necessários, com correções de rumo, como bem sinalizam as PECs que estão em andamento nesta casa. Tais mudanças surgiram, também é importante dizer, com o engajamento da própria magistratura e dos tribunais, que assumiram conscientemente a necessidade de modernizar e inovar os métodos de administração da justiça, buscando práticas administrativas procedimentais mais adequadas, que passavam pela informatização dos serviços judiciários, adoção de uma nova forma de comunicação com a sociedade, rompendo assim com um passado de visível isolamento. A propósito de isolamento, seja no plano individual, seja no plano das instituições, parece-me oportuno evocar aqui, pela carga de humanidade de que se reveste e que ressoa na fraternidade e na solidariedade colimadas no texto constitucional, o pensamento de Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia de 1998. Em recente livro editado no Brasil, A Ideia da Justiça, afirma ele ser reconfortante pensar que os proponentes das diferentes teorias da justiça estão, a despeito de todas as suas divergências, em uma mesma busca, a da concretização da justiça, e fundamentam suas teses em faculdades humanas básicas, presentes nos argumentos que subjazem as diferentes abordagens.
E graças a essas faculdades humanas básicas, que ele define como compreender, o simpatizar, o argumentar, observa que as pessoas não precisam ficar condenadas a uma vida isolada e sem mútua colaboração. Finaliza Amartya Sen, dizendo: se já é bastante ruim que o mundo em que vivemos tenha tantas privações de uma ou outra espécie, da fome à tirania, seria ainda pior se não tivéssemos a capacidade de comunicar, a capacidade de reagir e a capacidade de discutir. Senhoras senadoras e senhores senadores, o Poder Judiciário e os seus juízes integram atividade pública essencial e indelegável. E repito esse truísmo porque ele é o ponto de partida para a compreensão sobre o exercício da função jurisdicional e também para a compreensão sobre a importância dos juízes para a democracia. A essencialidade da atividade judicial resulta do fato de, por meio dela, atuar o Estado na entrega da jurisdição, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis, na observância dos fundamentos da nossa República. E nesse agir do Judiciário, sobreleva a indispensável garantia da independência da magistratura, muito mais do que predicado do juiz, na verdade, garantia do próprio Estado democrático de direito. Presente sempre a lúcida observação deste jurista uruguaio, sempre lembrado, Eduardo Couturi, quando diz: da dignidade do juiz depende a dignidade do direito. O direito valerá em um país, em um momento histórico determinados, o que valham os juízes como homens, e eu acrescento, e mulheres. No dia em que os juízes têm medo, nenhum cidadão poderá dormir tranquilo, remata Couturi. Na mesma linha, Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, de 1913 a 1921, já afirmara que o governo cumpre ou não suas promessas em seus tribunais. Para os indivíduos, porém, a luta por um governo constitucional é, de fato, uma luta não somente por leis justas, mas também por tribunais inteligentes, independentes e imparciais. Nosso sistema democrático repousa, assim, enfatizo, dentre outros fatores de sustentação, na independência judicial, que se traduz, em última análise, como tantos já destacaram, na capacidade de exercer a jurisdição sem temor às pressões políticas e da própria sociedade, e de aplicar a lei com isenção, observada sempre a Constituição do país. Abandonados os modelos jurídicos instituídos pela Carta Constitucional de 67, a Emenda Constitucional número 1 de 69 e outras imposições normativas outorgadas pelo regime autoritário, vivemos hoje sob a democracia e sob leis democráticas, em um mundo que se tornou complexo e desafiador aos modelos jurídicos que inspiraram a nossa formação. E nessa linha, se é verdade que difícil se torna muitas vezes ter a visão da complexidade socioeconômica e a percepção da crescente singularidade dessas lides em contextos de mudanças muito rápidas e de normas jurídicas generalizantes e abertas que ampliam a discricionariedade do intérprete, não menos verdade é que a solução dos conflitos postos se impõe sempre em um Estado democrático de direito, com observância e adequação ao sistema jurídico normativo. E é nessa ótica que a jurisdição constitucional se exerce à luz do novo paradigma trazido pelo neoconstitucionalismo, que viceja nesse século XXI, a partir da exegese e aplicação de regras e princípios do chamado Sistema Aberto da Constituição de 88 e com base em postulados normativos, como a ponderação, a vedação do excesso, a razoabilidade e a proporcionalidade, sempre com vista a assegurar a máxima efetividade às normas constitucionais. Mas os juízes não são legisladores. Legisladores são vossas excelências.
A jurisprudência, é verdade, ostenta a autoridade e o caráter prescritivo próprio das fontes de direito, mas seguindo a lei, os costumes e os contratos na função de organizar a vida social e orientar a conduta das pessoas. Mas as decisões judiciais hão de ser sempre obrigatoriamente fundamentadas, sob pena de nulidade, e público todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário. É a dicção do artigo 93, inciso 9 da Constituição da República. E, com isso, afasta-se o risco de decisões puramente discricionárias ou mesmo arbitrárias. Nessa linha, o percurso trilhado em países como a Alemanha e os Estados Unidos, onde as decisões, ao interpretarem o direito e ao fazê-lo incidir sobre os casos em julgamento, observam o direito construído na sociedade, quer pela descrição rigorosa aos precedentes, como ocorre nos Estados Unidos, quer pela atenção ao direito posto na Constituição, nas leis, observando a doutrina, como ocorre na Alemanha. Senhoras senadores e senhores senadores, nasci em 2 de outubro de 1948, o ano da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sou filha de um médico pneumologista que muito cedo nos deixou. Fui criada por uma mãe de fibra inigualável, hoje com 94 anos, no seio de uma família de pecuaristas dos Pampas Gaúchos, da fronteira com o Uruguai. Em minha família, aprendi o valor da palavra dada, o cumprimento das obrigações, a correção da conduta, a firmeza do caráter, a beleza da vida. Minhas primeiras lembranças da infância são dos verdes campos da minha terra, do voo rasante dos queros-queros, que reencontrei nesse Planalto Central para o encanto da minha alma, que hoje já se faz meio candanga. Fiz a escola pública, em Porto Alegre, do Jardim da Infância ao então ginásio, no Instituto de Educação General Flores da Cunha, uma instituição centenária de ensino. Cursei o clássico no Instituto Nossa Senhora das Graças, das Cônigas de Santo Agostinho, também em Porto Alegre, e fiz vestibular para a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, instituição também centenária, onde me formei em 1971 e fiquei aguardando, em cursos que se oportunizaram, o concurso para ingresso na magistratura, que era a minha vocação desde a faculdade. Como o meu currículo já consta do relatório do senador Homero Jucá, a quem muito agradeço, limito-me a registrar o meu caminho na magistratura, cuja carreira percorri passo a passo na primeira e na segunda instância, até chegar ao Tribunal Superior do Trabalho. Ingressei mediante aprovação em concurso público de provas e títulos, como juíza do trabalho substituta do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, em 19 de maio de 1976, e exerci o cargo em diferentes unidades judiciárias do interior e da capital. Fui promovida quase 5 anos depois, em fevereiro de 1981, por merecimento, a juíza do trabalho presidente, hoje juíza titular de vara do trabalho. E nessa condição, presidi sucessivamente juntas de conciliação e julgamento nos municípios de Juí, Santa Maria, Vacaria, Lajeado, Canoas, até chegar à titularidade da 4ª Junta de Conciliação e Julgamento de Porto Alegre, onde permaneci por quase 7 anos, com várias convocações à 2ª instância. Promovida também por merecimento ao Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, em 23 de agosto de 91, nele integrei e presidi todos os órgãos fracionários do tribunal, inclusive acompanhando o vitaliciamento de juízes. Em 1999, fui eleita corregedora regional e, em 2001, fui eleita presidente do tribunal. Nesse período de 4 anos, integrei o Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho, e até vir convocada em maio de 2004 para atuar no Tribunal Superior do Trabalho, onde tomei posse como ministra em 21 de fevereiro de 2006. Lá,
Nesta corte, integro a 3ª turma, a seção especializada em dissídios individuais 1, encarregada da uniformização da jurisprudência trabalhista no país, o órgão especial na qualidade de membro eleito e o Tribunal Pleno. Do meu caminho na magistratura, quero destacar a Vossas Excelências como fonte de aprendizado a experiência do contato direto com as partes ao longo dos 15 anos em que estive na primeira instância. Neles aprendi que o processo, muito mais do que folhas de papel ou de caracteres na tela de um computador, se constitui de angústias, desesperanças, de suor e de lágrimas. Não esqueço das Marias e dos Josés, nas salas de audiência da capital e do interior, aclamarem, ora com humildade, ora com indignação, por justiça. Não esqueço da dona Mercedes, uma costureira da indústria do vestuário, que se negava à conciliação que eu, como juíza, propunha por imposição legal e insistia como uma melhor forma de solução do conflito. Olhando-me firme nos olhos, ela, dona Mercedes, insistia em que o Estado juiz apreciasse se eram justas as suas pretensões diante das condições de trabalho a que submetida, das jornadas extensas e do rigor excessivo, com salário inferior a de exercentes da mesma função. Não esqueço do empregador que faleceu na minha presença na sala de audiências, vítima de um ataque cardíaco. Tamanha a comoção, vim a saber depois, de ter sido acionado, de ter sido colocado na justiça por uma empregada de longa data, com a qual ele acabara de fazer um acordo. A sala de audiências, pelo contato direto com as partes em litígio e com as testemunhas, na raiz dos conflitos e das paixões, é um palco da vida. É uma escola em que amadurece o juiz e se tece a história. Essa experiência eu vivi e a registro aqui também como homenagem a todos os juízes de primeiro grau do país. Senhoras senadoras e senhores senadores, eu procurei nessas palavras e peço escusas pela, talvez, demora, retratar-me. Minha família, meu filho Demétrio, que está presente, e Mariana, que está em Porto Alegre, estrelas guias da minha vida. E os meus 35 anos de caminhada como juíza do trabalho são o meu patrimônio pessoal. Espero que a forma como percorri esse caminho, como cidadã e magistrada, e em todos os cargos que exerci e no que estou a exercer, seja testemunha do meu respeito à Constituição da República. Constituição esta que, nos diversos estágios da minha carreira, jurei solenemente cumprir e fazer cumprir, e do meu comprometimento com o trabalho e com as instituições. Tenho a convicção de que integrar o Supremo Tribunal Federal para um juiz, para uma juíza, é uma honra de grandeza indefinível. Mas, ao mesmo tempo, tenho a convicção de que se trata de um desafio ao juiz, à juíza, para que jamais esqueça que é um servidor do país e que lhe cabe a guarda da Constituição. E que este guardar possa se exprimir na poética de Antônio Cícero, como dizem seus versos. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. É o Antônio Cícero. E finalizando, mais uma vez, com os olhos da memória, retorno ao dia 25 de janeiro de 2006, em que aqui estive, e me remeto, se tiver a honra de ver meu nome aprovado por Vossas Excelências e pelo plenário da Casa, aos versos, agora de Jerônimo Jardim, escritor, músico e poeta gaúcho, quando diz: a luta que se travou é passado, o desafio é a próxima. Por mais sonhos que realizemos, muitos restarão a realizar. Um pássaro é sempre a véspera do seguinte.
um passo é só parte do caminho. Agradeço a atenção de Vossas Excelências e me coloco à disposição. Eu quero disciplinar o trabalho da Sabatina da seguinte forma. Da seguinte forma. A cada, dependendo da quantidade de senadores inscritos, ministra, eu vou ordenar o trabalho para facilitar a vida da senhora e o entendimento dos senhores senadores. Eu vou dividir em grupo de 3 senadores, já escrevi, Vossa Excelência, em grupo de 3 senadores, para que eles façam, os senhores senadores façam os questionamentos, as perguntas, e em seguida daria a palavra para a ministra, para que ela possa responder à arguição dos senhores senadores. A primeira senadora inscrita é a senadora Marta Suplicy. Tem a palavra, Vossa Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador Romero, como relator. Senador Luiz Henrique, Vossa Excelência está inscrito. Senhor presidente, é apenas para registrar que eu sou relator, apresentei o voto favorável. Quero dizer que não tenho nenhum questionamento para fazer a ministra, pelo contrário, a experiência da ministra, a sabedoria, a bagagem jurídica que ela demonstra aqui, demonstra também o acerto da escolha da presidenta Dilma no nome que está sendo indicado. Então, nós não temos nenhum questionamento a fazer, damos o voto favorável e solicitamos à Casa que efetivamente apoie por unanimidade a indicação da ministra Rosa Weber para o Supremo. Essa é a minha posição. Tem a palavra Vossa Excelência, senadora Marta Suplicy. Primeiro, saudar a ministra Rosa Maria Weber, candiota da Rosa, ministra do Supremo Tribunal do Trabalho, Superior do Trabalho, e dizer primeiro da boa impressão que a serenidade de Vossa Excelência na exposição já transmite. E esse é um fator, me parece, de personalidade, de jeito, que é muito bem-vindo, não só no Supremo Tribunal Federal, mas na vida e em todas as circunstâncias. Isso me agradou muito e já quero colocar esse traço de Vossa Excelência. Depois, parabéns pelo currículo, pela experiência, como disse o senador Jucá, vastíssima, de muitos anos, e na qual eu destaco ter sido a primeira magistrada, depois de 60 anos, do tribunal. Isso também me parece importante, principalmente que Vossa Excelência substitui também uma mulher que muito nos honrou a todas brasileiras no exercício que agora Vossa Excelência pleiteia nessa indicação. E também me impressionou a humildade com que se referiu ao aprendizado na vida. Isso também é muito importante para o cargo que Vossa Excelência irá ocupar. E da forma humana, como também destacou as Marias e os Josés, que nós também gostaríamos muito dessa presença de humanidade, esse lado de sensibilidade, que aí não vou colocar só como uma questão feminina, mas que Vossa Excelência o possui. E também gostei da menção a quem eu muito admiro, ao Prêmio Nobel, a Amartya Sen, pela busca da concretização da justiça que nós todos esperamos que Vossa Excelência possa trazer e ajudar nesse país. Bom, também Vossa Excelência mencionou que os juízes não são legisladores. Eu tenho uma questão exatamente nessa linha, que é o ativismo judicial, né? Nós estamos vivendo um tempo de ativismo judicial e, para outros, trata-se apenas de judicialização constitucional da política. Bom, seja como for, por omissão ou falha dos outros poderes, como resposta a demandas da nossa sociedade, o Poder Judiciário, e eu diria em especial, o Supremo Tribunal Federal tem cumprido papéis que muitas vezes esbarram, parece, nos limites de suas competências constitucionais. Exemplos recentes podem ser citados: a questão do nepotismo, dos fetos anencéfalos, da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, das regras sobre fidelidade partidária e, mais recentemente, a possibilidade do casamento homoafetivo.
Nós sabemos que tomar decisões contramajoritárias, consideradas por muitos como ativismo judicial, faz parte do próprio papel institucional de tribunais constitucionais como o Supremo, cuja competência relativa ao controle direto da constitucionalidade das leis sempre vai gerar um aparente conflito com o legislador cuja lei tem sua constitucionalidade aferida. Diante disso, eu gostaria de questionar Vossa Excelência como é que é a avaliação da atuação do Supremo nos anos recentes com relação ao seu alegado ativismo judicial. A atuação recente do Tribunal situa-se dentro de sua função de intérprete da Constituição ou extrapola? E a minha segunda questão é sobre um tema de muito interesse meu, e que, aliás, eu lembro que hoje temos 2 excelentes artigos, um no Estado de São Paulo, da Maria Luísa Eluf, sobre mulheres precisam querer mais, e outro da nossa ministra Irini Lopes, Homens e Mulheres num Caminho de Paz, que é sobre a Lei Maria da Penha e a Constituição. A Lei Maria da Penha, para nós mulheres, é um marco histórico contra a violência doméstica. E a sua aprovação, que foi em 2006, foi uma resposta a um quadro de impunidade que sofremos. Eu não direi sofríamos, porque em cada 2 horas, uma mulher hoje no Brasil é assassinada. Quer dizer, cada 2 horas uma mulher é assassinada. E a cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas. Isso são os dados que nós temos que são registrados. Imagino até que possam ser até mais numerosos. Contudo, decorridos 5 anos de sua aprovação, a Lei Maria da Penha ainda enfrenta desafios para sua efetiva aplicação. Vários juízes se negam a conferir validade a partes da lei, alegando conflitos com a Constituição. A lei é também objeto de questionamentos no Supremo Tribunal Federal, seja em sede de ação direta de inconstitucionalidade, como de ação declaratória de constitucionalidade. Recentemente, em março de 2011, o Supremo julgou constitucional o artigo 41 da Lei Maria da Penha, quando os ministros, à unanimidade, admitiram a vedação à suspensão condicional do processo para os casos de violência contra a mulher. O que Vossa Excelência, aí vai minha questão, tem a nos dizer a respeito da Lei Maria da Penha frente à Constituição de 88 e quais são, em sua opinião, as perspectivas com relação ao futuro dessa lei tão cara às mulheres brasileiras? Era isso que eu tinha a questionar, presidente. Muito obrigada. Senadora Marta Suplicy, em primeiro lugar, eu agradeço as palavras gentis que a mim dirigiu. Só faço o registro de que passei a integrar o Tribunal Superior do Trabalho como a primeira mulher da carreira da magistratura, porque o Tribunal Superior do Trabalho já contara, em anos pretéritos, com uma ilustre ministra egressa do Ministério Público, a ministra Quineia, e também conta hoje com a sua vice-presidente egressa da magistratura, a eminente ministra Maria Cristina. O primeiro tema proposto por Vossa Excelência, ele é candente. Ele tem mobilizado a sociedade, mas não apenas no Brasil, também no direito comparado, e versa sobre a questão do ativismo judicial. Não há uma definição muito precisa do que seja ativismo judicial. Ele pode-se dizer mesmo que é um fenômeno que comporta inúmeras dimensões e, por muitos, chamado como a judicialização da justiça ou a politização do judiciário, né? Há quem, inclusive, diga que eles são primos, né? Esses conceitos todos, que eles têm pontos em comum, mas que eles não se identificam. E eu sempre, quando vem à tona o assunto do ativismo judicial, eu me lembro do Canutilho, quando Canutilho define a Constituição como o estatuto jurídico do político. Ou seja, se a Constituição é o estatuto jurídico do fenômeno político, só essa relação entre
jurídico e político já nos coloca na antessala do que aqui se discute. E por quê? Deixando de lado todos esses aspectos mais formais e conceituais relativamente aos quais não existe maior consenso, nem aqui, nem fora daqui, eu ficaria com a compreensão de que a judicialização da política, ela passaria por um deslocamento, por uma mudança do eixo decisório do legislativo ou do executivo para o judiciário. E reservaria o termo, e para sobre ele me posicionar, ativismo judicial, como um comportamento do julgador, né, ao exame e revisão de temas que, prima facie, seriam temas da competência de outros poderes que não do judiciário. E aí sempre à luz da baliza do artigo 2º da nossa Constituição da República, que diz que os poderes são independentes, mas harmônicos entre si, refletindo toda a teoria do Montesquieu, né, e dos freios e contrapesos que devem permear todas essas relações. A grande crítica, ou as críticas, os cuidados, os receios que têm sido feitos ao dito ativismo judicial, eles têm sido sintetizados em 3 vertentes. Uma passaria, e me parece a mais relevante, pela ausência de legitimidade democrática do Poder Judiciário. Seus membros não são eleitos, diversamente do que acontece com Vossas Excelências e com os integrantes do Poder Executivo. Então, essa falta de legitimidade democrática, de fato, é apontada, né, como um empecilho, um dificultador do fato de o Poder Judiciário se ver a braços com temas com grandes repercussões na vida nacional e que envolve, inclusive, uma visão de conjunto. A segunda grande crítica diz com o fato dos julgadores terem um conhecimento, uma formação profissional especializada, técnica, que justamente lhes tiraria essa visão de conjunto dos grandes problemas macro, sobretudo das repercussões orçamentárias de políticas públicas e como poderia ele, então, o judiciário, ficar a revisar essas deliberações do Poder Legislativo através dos regramentos legais e das políticas adotadas pelo Executivo. E a terceira crítica que tem sido feita diz com aquele potencial excludente do debate trazido pelo discurso judicial. Nós estaríamos, de certa maneira, engessando e afastando a sociedade, o debate democrático dos grandes temas, ao colocar o debate e a deliberação sobre os grandes temas no Poder Judiciário. Mas como visualizo a questão e o que pondera Vossas Excelências? Em primeiro lugar, o Poder Judiciário não age de ofício. O Poder Judiciário, ele só age provocado. E quem tem sido e muito provocado, quem tem muito provocado, ao contrário, o Poder Judiciário, senador, é o grande advogado da sociedade, que é o Procurador-Geral da República. É o Ministério Público que tem levado esses temas candentes, que não tem logrado uma definição maior no seio do próprio Parlamento, para o Poder Judiciário. E mais, muito mais do que isso, a jurisdição constitucional adotada no Brasil, fruto consagrado na Constituição da República, Constituição essa, vontade do legislador constituinte originário. O que deliberou? Deliberou introduzir como um mecanismo de controle de constitucionalidade concentrado a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E mais, no artigo 5º, 71 da Constituição, nós temos o mandado de injunção. Justamente para quê? Para que o Judiciário, observando eventual inércia injustificada
só quando injustificada, porque, por óbvio, nós sabemos que os problemas no parlamento, eles precisam ser maturados. Há necessidade de todo um debate democrático, e isso envolve passagem do tempo. Mas, havendo omissão legislativa injustificada, através de esses mecanismos, o cidadão, né, no mandado de injunção, ou os legitimados, e até a crítica de José Afonso da Silva, que diz que o cidadão deveria poder ter legitimidade também, e não tem, para a ação direta, ação de inconstitucionalidade por omissão. Então, o judiciário, no exercício da função da jurisdição constitucional, sobretudo, ele não tem como fugir ao enfrentamento. Poder-se-ia dizer, e isso acontece também nos outros países, é sempre lembrado a África do Sul, onde se determinou que o Executivo construísse casas populares, né, e tantos outros exemplos, direito à saúde, né, que tem sido reconhecido pelo Supremo, tanto na sua versão positiva quanto na sua versão negativa, direito e dever. Na verdade, se vê diante das ações propostas com a obrigação de se manifestar. E, na minha avaliação, o Supremo Tribunal Federal tem feito isso com enorme parcimônia. Eu traria a Vossas Excelências a lembrança do direito de greve. Num primeiro momento, através de mandado de injunção, quando, no caso da greve no serviço público, se buscou o reconhecimento no Supremo Tribunal Federal da omissão legislativa em regrar o direito de greve assegurado no artigo 37, inciso 7º da Constituição, o que fez o Supremo Tribunal Federal no mandado de injunção? O Supremo Tribunal Federal disse há omissão legislativa e determinou, vamos regrar o tema. Mais uma década se passou e nada aconteceu. Então, agora, por força de novos mandados de injunção, 3 novos mandados de injunção, se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, num acórdão, a meu juízo, memorável, da lavra do ministro Gilmar Mendes, dizendo que há omissão, mas que, enquanto esta omissão legislativa não for sanada, no serviço público, na greve nos serviços públicos, deve ser aplicada, no que é cabível, a Lei 7783, de 89, que regra a greve na iniciativa privada. Então, me parece que tem sido módicas. Com relação à ação de constitucionalidade por omissão, o Supremo tem se limitado a estipular da ciência do reconhecimento da mora normativa, numa ação declaratória, mandamental, quando determina, né, quando noticia, quando notifica para que seja suprida. E nos mandados de injunção, e há centenas de mandados de injunção, no caso da Previdência, dos servidores que trabalham em atividades insalubres, por exemplo, agora recordo o artigo 40 da Constituição, em que, de fato, o Supremo tem agido, a meu juízo, com bastante equilíbrio, com bastante parcimônia, fazendo esse sopesamento. E ainda destacaria, dentro do ativismo, que, na verdade, o chamado ativismo, ele pode envolver aquilo que se diz que é um ativismo inovador, de um ativismo revelador. E, a meu juízo, o que o Supremo tem feito é um ativismo revelador, ou seja, um ativismo que se faz através da interpretação dos textos legais a partir dos grandes princípios, dos valores que informam o nosso sistema jurídico. Essa tem sido, do meu ponto de vista, a conduta, e eu a vejo como absolutamente adequada. Especificamente com relação à Lei Maria da Penha, ela é paradigmática, né? Na verdade, ela traduz é o que se chama de uma discriminação positiva, né? Uma discriminação positiva, exato. Para quê? Para implementar
a igualdade material. Longe a Revolução Francesa, que o ideário que todos nós assimilamos na nossa cultura ocidental, consagrando igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade, mas nós todos sabemos que essa preocupação com a igualdade terminou se refletindo numa igualdade meramente formal e não numa igualdade material. E essa igualdade material, e aí vem aqueles famosos, eu gosto de cinema, filmes, a liberdade é azul e a igualdade é vermelha, né? Na verdade, o sangue nosso é todo igual, né? É o nosso sangue, e essa igualdade material levou a que houvesse uma enorme preocupação com as políticas públicas destinadas a assegurar o exercício dos direitos. A quem? A grupos que, por diferentes fatores, são discriminados pela sociedade. São grupos que se tornam invisíveis, e no caso da mulher, apesar da mulher ela ser a maioria em termos numéricos, ela é uma discriminada. E o que aconteceu na Lei Maria da Penha, e por isso paradigmática, a partir daqueles estudos, e Vossa Excelência, senadora Marta, acabou de destacar, eu lembro que em 2006, pelas estatísticas, a cada 15 segundos havia uma agressão à mulher vítima de violência ou de estupro, né? O que ela fez, a Lei Maria da Penha? Ela, na verdade, é um microsistema. Tem até norma de direito do trabalho, tem uma norma interessante de direito do trabalho que assegura ao juiz do trabalho manter o emprego por 180 dias, no caso de mulher sujeita à violência familiar. A norma, e se for servidora pública, se assegura prioridade de acesso, né, de remoção a essa mulher sujeita à violência familiar. Mas, no ponto de vista que me parece que tem ensejado dificuldades, ela diz com o aspecto penal da Lei Maria da Penha. E o Supremo Tribunal Federal, agora em março desse ano, se bem me recordo, num acórdão memorável, examinando um habeas corpus na relatoria do ministro Marco Aurélio, com belíssimos votos de todos os ministros em decisões unânimes, ele assegurou a absoluta compatibilidade do artigo 41 da Lei Maria da Penha com a Constituição Federal. E por que ele o fez? Partindo do artigo 98, inciso 1º, se bem me recordo, da Constituição da República, que determinou a criação dos juizados especiais justamente para os crimes de baixo potencial ofensivo e as causas de menor complexidade, partindo segundo fosse valorado pelo legislador, porque deixou o conceito em aberto, o que se trata de um crime de baixo ou de menor potencial ofensivo. A Constituição não diz. E o que diz a Constituição no artigo 226, parágrafo 8º? Diz que cabe, né, a partir da norma do caput, de que cabe ao Estado proteger a família como sua célula maior, diz que cabe ao Estado instituir mecanismos para coibir a violência contra os integrantes da família, no seio da família. Então, a Lei Maria da Penha, talvez o aspecto mais importante, até porque traz esse nome, porque Maria da Penha, como professora universitária, né, sofreu 2 tentativas de homicídio por parte do marido, né, sofreu uma violência familiar que teve repercussão no exterior, inclusive. E por isso talvez esse caráter repressivo e coibidor da Lei Maria da Penha seja sempre o mais destacado, ela está em absoluta consonância com esse comando constitucional. Então, se um dos comandos constitucionais que estabelece o juizado especiais determina que as suas normas se apliquem apenas às infrações penais com menor potencial ofensivo, e a Lei da Maria da Penha, fruto do Congresso, diz que
os crimes de violência familiar não têm menor, não têm baixo poder ofensivo, justamente porque eles atentam contra o valor da família e a sua proteção, não há como concluir pela inconstitucionalidade. Foi a definição do Supremo Tribunal Federal. Existem agora, como também Vossa Excelência registrou, e eu tenho presente especificamente uma dação declaratória de inconstitucionalidade do Ministério Público, onde se busca que se dê inclusive ao artigo 41, que me parece de certa forma prejudicado, mas a outros preceitos, a compreensão, uma interpretação conforme a Constituição, no sentido de que a Lei 9.099 de 95, que instituiu os juizados especiais, não se aplica a nenhuma das infrações previstas pela Lei Maria da Penha. Esse seria o aspecto principal. E o outro aspecto doutrinário é de que se, no caso do delito de lesões corporais dolosas leves, a quem se trataria de crime de ação pública condicionada à representação ou de ação pública incondicionada. E aí existem alguns dispositivos e por isso que nessa ADI o que se busca, nessa interpretação conforme, é entender que para todos aqueles delitos a ação seria a pública incondicionada e que para apenas delitos como, por exemplo, de ameaça, em que se exige especificamente a representação, apenas com relação a estes, é que aqueles preceitos que fazem alguns condicionamentos teria aplicação.